Recentemente eu vendi todas as minhas ações da Petrobras e eu vou explicar por que eu fiz isso, o que me levou a vender essas ações. Só que muito mais do que isso, eu quero te explicar todo o racional que me fez há alguns anos comprar as ações da Petrobras. De lá para cá decidi várias vezes por manter essas ações em carteira e agora decidi por vendê-las. Por quê? Porque eu quero te ajudar a entender como tomar boas decisões para a sua vida, com o seu dinheiro, quando você for escolher comprar ou vender uma ação ou qualquer outro ativo. Então presta muita atenção aqui nesse vídeo, já deixa o dedo no like, comenta se você é ou não acionista de Petrobras, se a gente foi acionistas aí juntos por algum tempo. Eu sei que tende a dividir as pessoas em dois grupos. Eu vejo que aqui no YouTube a gente tem de um lado as pessoas que acreditam que a Petrobras está uma maravilha, que se caiu é para comprar mais. E do outro lado, pessoas que dizem em todas as letras que a Petrobras é um lixo e que duvidam dessa empresa por causa do governo. E aí, nesse momento eu sei que tem pessoas que podem estar se perguntando: poxa, então Ramiro, você mudou de opinião sobre a Petrobras? Então você percebeu que existe um risco muito grande ali do governo? E por isso você vendeu? Eu imagino que quem esteja assistindo esse vídeo está com a dúvida, né? Ganhou dinheiro? Quanto ganhou? Perdeu dinheiro? Quanto perdeu? E também talvez tenha quem se pergunte: poxa, então ferrou geral para a Petrobras. E é por isso que eu quero começar aqui esse conteúdo te explicando por que eu comprei Petrobras. E um detalhe importante, tá? Quando eu falei que eu comprei Petrobras, eu tô falando do fundo de ações baratas aqui do Clube do Valor. A primeira vez que eu comprei as ações de código Petro4 foi no terceiro dia do ano de 2022. Naquela época, um preço de compra de mais ou menos R$29 por ação. E aí, para você entender por que eu comprei, é essencial também entender o contexto daquela época. O que estava acontecendo em 2022? Bom, um ano antes da minha compra, Bolsonaro tinha demitido o presidente da Petrobras e colocado o general Silva Luna no seu lugar. Aí em 2022, o que a gente viu logo de cara? A gente viu o petróleo subindo bastante, a cotação do petróleo subindo bastante. Consequentemente, a gente viu a gasolina ficar mais cara. E a gente estava num ano eleitoral, num ano de eleições presidenciais. E o Bolsonaro, assim como, na minha opinião, todo político, começou a se preocupar em seguir no poder. Aliás, um dos motivos porque eu odeio política. Fato é que um dos fatores que mais pressiona a inflação é o preço dos combustíveis, porque isso acaba afetando toda a cadeia. Aumenta o preço do frete, que aumenta o preço de tudo que é produto. E com a inflação mais alta, o que o Bolsonaro fez? Começou a pressionar a Petrobras para vender combustível mais barato. Começou a entrar numa briga ali entre governo e estatal. O que o governo queria era fazer com que a Petrobras vendesse gasolina a um preço inferior, preço abaixo do de mercado, às vezes até com prejuízo. Essa pressão, supostamente, era endossada pelo Paulo Guedes e ela foi escalando, até que o Luna e Silva foi demitido. Perdeu seu emprego. Era para entrar um cara chamado Adriano Pires. Só que o Adriano Pires, ele tinha um filho que era sócio de uma consultoria na área. E aí, quando isso começou a ser noticiado, ele logo recusou o cargo. E entrou o José Mauro Ferreira Coelho. E, adivinha, em cerca de 40 dias renunciou ao cargo e o presidente da Petrobras foi trocado mais uma vez, assumindo aí o Caio Paes de Andrade. E todo esse cenário na época acaba gerando preocupações quando a gente olha para uma empresa que o governo não apenas pressionava para ela mudar seus preços, para interferir no seu modus operandi, como ele também trocou várias vezes o presidente da empresa e acabou alimentando rumores de que ele estava ali pressionando para interferir, o que, segundo Silva e Luna, foi o que aconteceu. E isso tudo num contexto, de novo, de ano eleitoral, e não apenas ano eleitoral, um ano extremamente polarizado, em que a disputa entre Lula e Bolsonaro foi muito acirrada. Entre janeiro e outubro, teve momentos em que o Bolsonaro estava na frente nas pesquisas, depois momentos em que o Lula passou o Bolsonaro, depois momentos em que o Bolsonaro voltou à liderança e por aí vai. Tudo isso para a Petrobras era ruim, afinal de contas, a Petrobras é controlada pela União Federal. E vamos lá, sendo bem franco, esse vídeo aqui não é sobre política, mas é essencial te mostrar esses bastidores da política para te propor um seguinte exercício. Reflete aí. Você investiria numa empresa ou compraria uma empresa que o dono atual tenta interferir para que essa empresa venda o seu produto por um preço abaixo ao praticado no mercado, um prejuízo, e em que o dono atual, aparentemente, ao que tudo indica, interfere nela, trocando várias vezes de comando e, inclusive, fazendo ela distribuir ainda mais dividendos, porque esse cara recebe os dividendos, pode gastar num ano eleitoral, e em que, mais do que isso, esse dono atual, ele está competindo com o antigo dono, que no passado foi um dos responsáveis pelo maior esquema de corrupção da história do país. Você não compraria essa empresa,
certo, só alguém maluco compraria essa empresa e para mim essa é a beleza do mercado de ações. Por quê? Porque uma coisa é valor e tudo que eu te mostrei até aqui reduzia o valor da Petrobras e outra coisa é preço. E no mercado de ações a gente muitas vezes consegue comprar uma empresa por um preço muito inferior ao seu real valor. Porque se ninguém quer comprar uma empresa, se parece coisa de maluco comprar essa empresa, ela vai tender a ficar muito barata, a ser vendida com múltiplos muito descontados. E se por acaso os seus resultados não caírem muito, ela vai seguir barata e se ela distribuir dividendos, ela vai distribuir grandes dividendos e vai acabar remunerando bem o seu acionista. Essa aqui é toda a lógica por trás da filosofia de investimentos em valor, que é a filosofia de comprar ações descontadas, ações de empresas muito baratas. E dito e feito, em 2022, a Petrobras, extremamente barata, bateu o recorde de dividendos pagos. Porque enquanto estava todo mundo discutindo política, interferência do Bolsonaro, os riscos de mais interferência do Lula, o petróleo Brent chegou a ser negociado acima de $115 por barril e a política de dividendos da Petrobras aumentou para gerar mais receita para a União, que é a maior acionista. Aí te liga só no gráfico da evolução da cotação do petróleo nesse período. Pode ver que a Petrobras estava com tudo naquela época. E tudo isso aconteceu depois de a gente ter comprado a Petrobras, enquanto ela se mantinha muito barata. É claro que não foi uma linha reta para cima nesse tempo, né? Você pode olhar o gráfico aí do Google, que não considera dividendos, e se perguntar: o que aconteceu em outubro de 2022 para essa ação cair mais de 36% nos meses seguintes? O fato daquele ano de 22 era o calendário eleitoral. No dia 2 de outubro rolou o primeiro turno das eleições, e no dia 30 de outubro o presidente Lula foi eleito. E na época eu sofri muito hate aqui por dizer que eu seguia comprando Petrobras. E tinha muita gente que falava: olha, se Lula for eleito eu vou vender tudo. Olha, eu não vou comprar agora, eu vou esperar as eleições passarem. Olha, eu tô fora de Petrobras. As pessoas estavam extremamente pessimistas com Petrobras e isso contribuiu para que ela seguisse barata. A maioria vendia, mesmo com a empresa tendo bons resultados, mesmo com o lucro líquido crescendo bastante, mesmo com o EBITDA crescendo bastante. Ou seja, os investidores não estavam necessariamente olhando para a performance da Petrobras. A parte quantitativa não importava muito aos olhos dos investidores, porque eles estavam precificando uma piora relevante nela. Você pode perguntar: beleza, Miro, e aí, vocês venderam nessa época? E a resposta é não. A gente manteve essas ações no nosso fundo de ações baratas e seguiu comprando ela, ignorando as nossas opiniões políticas, né? Todo mundo tem sua opinião política. Eu, por exemplo, me considero um cara bem liberal. Não gosto de governo interferindo em empresa pública, não gosto de governo interferindo na economia, não gosto de nada disso. E acredito muito que o papel do cidadão é criticar o governo, é cobrar do governo. Só que em investimentos, dane-se as minhas preferências políticas, em investimentos ganha quem tem método, quem consistentemente consegue se aproveitar daquilo que muitas vezes é a loucura do mercado. Não tô nem aí se alguém vai falar que eu sou isentão ou não sou, porque eu tô bem tranquilo com a minha consciência. A verdade é que a gente não vendeu no início de 2023, mesmo comigo tendo críticas muito duras ao presidente Lula, ao modus operandi dele. E a gente não comprou em 2022 por causa do Bolsonaro, mesmo comigo também tendo críticas a ele. A grande verdade é que durante a minha vida como investidor eu vi muitos presidentes serem eleitos, sofrerem impeachment, serem substituídos por aí. E eu entendo que a bolsa, no longo prazo, não tem muito a ver com isso, não. Por isso que eu reforço, ao investir você precisa buscar um método. E aí diferentes métodos, olhando para diferentes indicadores, mesmo depois de 2022, indicavam que o dividend yield da Petrobras continuava alto, que o seu payout estava razoável, que outros indicadores, como a dívida líquida, estavam baixos, o EV/EBIT estava baixo, enfim, por várias métricas ela estava descontada. E inclusive por trás desses indicadores está o motivo de eu ter vendido a Petrobras, que é o que eu vou te contar a seguir, não sem antes falar um pouco sobre a virada. Depois que o Lula foi eleito, as ações da Petrobras andaram de lado por um tempo, mas depois voltaram a subir. Subiram 93% até fevereiro de 2024, aí caíram cerca de 13% até o patamar atual. E o que aconteceu nesse período? A gente tem uma série de acontecimentos, uma série de notícias, eu vou destacar algumas. A primeira, a mudança na política de dividendos, que aconteceu na metade de 2023. Ela passou a distribuir 45% do seu fluxo de caixa livre, antes era 60%. Além disso, apesar de não ter voltado ao patamar de 2022, o petróleo Brent voltou a subir entre junho e agosto de 2023. Foi precedido por uma nova queda, depois uma nova leve recuperação, depois uma nova queda, até chegar ao patamar atual, que é o menor patamar em 4 anos. Queda que está acontecendo por conta do aumento da oferta de commodities. Só que não foi só isso que aconteceu, né? Do lado de fora, lado externo, começou a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos, teve ali a escalada da guerra de Israel,
teve a guerra, o cessar-fogo em alguns momentos entre Rússia e Ucrânia. E para eu pontuar mais algumas intercorrências na Petrobras, de fatores internos, teve ainda a mudança do Lula na presidência da Petrobras e a cúpula do PT, que antes criticava os dividendos da Petrobras, chamando eles de roubo e de um dos maiores crimes contra o Brasil, dizendo que os acionistas embolsaram uma Petrobras inteira, ignorando que a União Federal é o maior acionista das ações ordinárias. Bom, eles passaram a defender os preços, criticar a pressão por aumento nos combustíveis e passaram a dizer que a Petrobras voltou a cumprir seu papel estratégico, embora ela tenha oferido um prejuízo de cerca de 17 bilhões de dólares ano passado. No meio disso tudo, talvez você pense, aí é por isso que vocês venderam. Começou a vir um monte de notícias ruins e vocês se desfizeram das ações. A resposta é que não, e do meu ponto de vista, quem investe com base no que está na manchete, com base no que essa pessoa interpreta do cenário macro, é um erro. Porque se algo tá na manchete, todos os players do mercado sabem, tá todo mundo analisando aqueles mesmos fatos. Possivelmente aquilo já está no preço. Quer dizer, a gente comprou Petrobras em 22 porque ela estava muito barata. Todos aqueles problemas que eu te mostrei estavam no preço e eles mantiveram a empresa barata. Porque quem compra o som dos violinos é fácil. Quando tudo vai bem e a ação está subindo. Só que muito provavelmente quem faz isso vende o som dos canhões, que é no momento da guerra, na crise do petróleo e nas interferências estatais. O que é que eu estou querendo chegar? No fato de que, em vez de fazer decisões de compra e venda de ativos com base nas manchetes, uma análise macro, a gente tenta sistematizar essas decisões e se aproveitar do cenário macro para comprar na baixa, comprar o que está barato e vender na alta, vender o que está caro. E isso não vale para ações, não vale para ação da Petrobras, vale para qualquer ativo que o investidor pode ter na sua carteira. E aí pensa, se você na média, por trabalhar em outra área, por ser médico, empresário, funcionário de empresa, segurança, Uber, porteiro, não sabe o que fazer com o teu dinheiro quando você vai fazer aportes mensais, pode ser porque você ainda não encontrou um desenho ideal para a tua carteira de investimentos, um método claro para seguir. Eu te digo que nesse cenário é muito provável que em apenas uma hora de conversa com um especialista em investimento, você vai entender bem qual é a melhor carteira para ti e vai poder conseguir investir bem melhor, sabendo a hora de comprar uma determinada ação, qual a hora de vender uma determinada ação. Especialmente se esse especialista faz parte de uma equipe que já cuida de mais de 3 bilhões, quase 4 bilhões de patrimônio e é considerada uma das 3 maiores consultorias do Brasil. Bom, o que eu tô falando aqui? Antes de falar do motivo da venda da Petrobras e do resultado, eu queria te convidar por uma sessão gratuita de consultoria de investimentos com um especialista do clube, para analisar a tua carteira, encontrar eventuais pontos de melhorias e te traçar um plano novo, uma alocação nova para você investir melhor. Para solicitar isso, basta apontar o celular para esse QR Code que está na tela ou apertar aqui no primeiro link na descrição, beleza? Vai fazendo isso, vai preenchendo rápido o formulário que depois a gente vai entrar em contato contigo por ligação e também por WhatsApp. Que entendido isso, se tu me perguntar, beleza, Ramiro, então se você não vendeu Petrobras porque o Lula entrou no poder, se tu não vendeu Petrobras por causa do prejuízo, se tu não vendeu Petrobras por causa das guerras, e se tu não vendeu Petrobras por causa da queda do petróleo, por que você vendeu Petrobras? Vou te dar duas respostas para isso. Só antes um rápido parênteses, né? Quando eu estava revendo esse roteiro do vídeo, lembrei que tudo o que eu te mostrei aqui eu fui contando em tempo real. Olha que interessante, vídeos de 4 anos atrás, 3 anos atrás, 2 anos atrás, 1 ano atrás e por aí vai. Mas dito isso, os motivos que eu vendi a Petrobras, na verdade o primeiro é um misto de tudo isso. É porque a gente junta aqui uma sucessão de acontecimentos que geram reações no mercado e também nos números da empresa. E se ela passa a ter um lucro operacional menor e a cotação não cai tanto quanto o seu lucro operacional, essa empresa vai ficar mais cara, em especial no relativo, em relação a outras empresas na bolsa. E o segundo motivo, que é a consequência do primeiro, é que alguns indicadores-chave nos fizeram apitar aqui nos nossos sistemas de seleção de ativos que a Petrobras não estava mais entre as 20 ações mais baratas da bolsa, que é o método de ações baratas que a gente usa aqui. Então vamos olhar aqui de perto. Eu já te contei da data da primeira compra. Eu te disse que a gente comprou ali mais ou menos a R$29. Claro que nesse período a gente comprou mais Petrobras, a gente teve alguns rebalanceamentos, a gente também vendeu um pouco nesses rebalanceamentos, quando estava com peso acima do alvo, mas o preço médio da compra ficou em mais ou menos R$30, incluindo taxas e corretagem. E aí no dia 1º de abril, a gente vendeu tudo. Só um adendo, tá? Não era porque era dia da mentira. A gente vendeu no dia 1º de abril porque foi dia do nosso rebalanceamento trimestral, em que a gente vende ações que ficaram caras para comprar aquelas que ficaram baratas. E o ponto é que Petrobras ficou cara demais para um fundo de ações com foco em ações baratas. Então ela saiu desse fundo para dar espaço a uma ação mais barata. Vendeu a um preço médio ali de R$37, o que a gente calcula ali um lucro de mais ou menos 22%, importante, sem considerar dividendos, porque esse lucro ele cresce com os dividendos, como eu já vou te mostrar. Mas então, sem considerar dividendos, significa que cada 10 mil virou cerca de 12 mil, que cada 100 mil virou cerca de 122 mil, um retorno inferior à taxa Selic
Selic do período. Só que tem um detalhe importante aí, a ação estava barata e pagou muitos dividendos. Vem aqui calcular comigo. Em maio de 22, a Petrobras pagou R$ 2,86 de dividendos. Depois, pagou cerca de 11 centavos de dividendos. Depois, R$ 1,42 de dividendos. Depois, 43 centavos de dividendos. E pode ver que tem mais 5 páginas de dividendos aqui. A gente soma tudo isso e olha que o preço pequenininho, a gente está falando de cerca de R$ 33 por ação em dividendo. Acaba sendo muito parecido com a estimativa que a equipe da gestora aqui do Clube do Valor passou, que foi um yield de cerca de 109%. Somando tudo isso ao retorno da ação em si, a gente chega a um retorno estimado de cerca de 130% no período, que foi um bom retorno, bem acima do Ibovespa. A ação acabou gerando valor para o fundo e para os seus acionistas, que são os nossos clientes de wealth aqui no clube. Pessoas cujas carteiras a gente cuida para preservar e multiplicar a sua riqueza no longo prazo, sempre com estratégias claras. E nisso a gente chega a algumas conclusões. Primeira, a mais básica. Nunca, jamais compre um ativo por causa das manchetes. Assim como nunca, jamais venda algum ativo por causa das manchetes. Só teve esse retorno com Petrobras porque a gente foi contra a manada. A gente comprou quando ninguém queria comprar. E a gente manteve quando ninguém queria manter. Segundo, não é porque a conjuntura política não está favorável que os teus investimentos vão despencar. É tudo uma questão de preço versus valor. E se o mercado está precificando com a mão pesada, é bem possível que as ações, na média, fiquem com preço abaixo do seu valor, que aliás é como eu vejo hoje o mercado de ações. Tem muita coisa descontada. E terceiro, a gente vendeu Petrobras porque ela caiu num ranking de ações baratas na comparação com outras empresas. Que não significa que a gente nunca mais vai comprar Petrobras. Pode ser que os resultados da Petrobras melhorem ou que a cotação caia e ela volte a ficar barata tipo daqui a 3 ou 6 meses. É do jogo. Nesse caso a gente voltaria a comprar. E nesse ponto eu digo que ter estratégia sistematizada é o que vai te separar dos maus investidores e te tornar um bom investidor. E é óbvio, não quero parecer pretensioso, não quero dizer aqui que só as nossas estratégias bastam, só elas funcionam. Claro que não, existem várias boas estratégias, mas todas têm que ter um método claro que te dê muita clareza sobre o que fazer, o que comprar, quando comprar e quando vender. É isso que a gente defende e a gente aqui é o Walk the Talk, a gente fala aquilo que a gente pratica. Dito isso, agora eu te pergunto, o que você está fazendo com as suas ações da Petrobras? Está vendendo também ou está comprando ou nunca comprou? Sei lá, deixa teu comentário aqui, comenta o que você achou desse vídeo. Se você quiser ter uma segunda opinião sobre a tua carteira com o especialista, aperta aqui para marcar uma conversa. E se quiser ir num vídeo bem complementar a esse sobre como montar uma boa carteira de investimentos, aqui eu explico bastante das nossas estratégias. Era isso, um grande abraço e até mais.